Oxi, estão fazendo o que por aqui? Estão procurando aula de história? Então tá no lugar certo. Bem-vindo ao canal História para quem tem pressa, do professor Felipe Lacerda. Hoje iremos abordar uma das grandes civilizações que influenciaram no mundo contemporâneo. Estou falando dos povos hebreus. Então se segura aí, porque agora nós vamos viajar na história. Mas antes, deixa teu like, se inscreve no canal e compartilha, porque nós estamos no melhor canal de história do Nordeste, homem. Chama! Fala, minha galera! Você está no melhor canal de história do mundo, que é o História para quem tem pressa, com o professor Felipe Lacerda. E hoje vamos abordar os hebreus, seu contexto histórico, social, político e econômico, para que você consiga atingir o seu objetivo da melhor e da mais rápida forma possível. Por isso que é história para quem tem pressa, mas com pressa com qualidade. Então se segura aí para viajar junto conosco na história dos hebreus. Falar dos povos hebreus é ter na mente primeira coisa e deixar de preconceito, porque as maiores fontes na qual nós temos sobre eles são através da fonte bíblica e também das fontes arqueológicas, que acabam confirmando os fatos decorrentes da Bíblia, tá certo? Então o olhar para que a gente vai dar na Bíblia, para a Bíblia agora, não é um olhar religioso, mas sim um olhar de caráter histórico que foi confirmado através de outras historiografias e abordagens juntos com a arqueologia. Belezinha? Então é possível que a gente saiba e que vocês compreendam logo da primeira forma que, da primeira vez que o povo hebreu, ele é conhecido como judeus ou israelita. E é um povo da antiguidade que mais possui fiéis números de registro histórico, se for comparado com os outros povos como os mesopotâmicos. Isso porque a Bíblia Sagrada é a fonte maior e mais precisa, auxiliadora também sobre eles. Ok? Há também as questões dos achados arqueológicos, né? Ser de história é muito massa, porque você, anda pareado com várias outras ciências. Belezinha? Então os registros históricos para qual vai ser criada a história dos hebreus é a partir da Bíblia e também dos achados arqueológicos. Professor, o senhor tá mentindo. Olha só aqui as grandes escavações feitas pelos arqueológicos aqui na imagem à minha esquerda, detalhando esses acontecimentos, na qual acabam confirmando e reconstruindo a história, né? Afinal, como diria Mark Bloch, o historiador é como o ogro da lenda, que sabe onde existe carne fresca, ali está a sua presa. Então é preciso investigar a história para se chegar a um conhecimento. E é isso aí, gente. Os hebreus chegam ali na região da Palestina antes mesmo de 2000 anos antes de Cristo. Só que essa região é habitada por vários outros povos, né? Entre eles, alguns que vão ser geradores de diversos conflitos, porque vocês sabem que uma característica geral desse povo da história oriental antiga é a disputa por território. E essa galera eu posso aqui destacar os filisteus e moabitas e edomitas, né? Além disso, os cananeus e outros, como vocês conseguem ver aqui no slide. Vale ressaltar que esse povo é de origem semita. Semita, coloquem na cabecinha, que se cair em qualquer vestibular ou concurso da vida, significa que é o filho que são filhos de Sem, que é o filho de quem? De Noé, certo? Semita é a ordem que é descendente de Noé, belezinha? Então eles são os primeiros povos a afirmar a sua fé em um único Deus, sendo a primeira religião monoteísta. Por isso que são grandes influenciadores para a cultura ocidental, né? A cultura europeia que acaba fundando depois o cristianismo. E aí essa galerinha é de extrema importância por causa disso. Destaque aí os semitas nesse slide e destaque aí a ordem seguida por eles religiosa que é monoteísta, certo? Aí, dentro da fé deles, para eles existe um único Deus, na qual chamam de Jeová ou Javé, entre outros nomes que são denominados depois, né? Depois das religiões acabam denominando esse Deus. Belezinha? Então, eles eram monoteístas e deixam seu registro através da Bíblia, livro esse que é dividido entre Antigo e Novo Testamento, e sua religião é chamada hoje de judaísmo, que dá origem às duas maiores religiões existentes atualmente, né? O cristianismo e não só o cristianismo, né? Pontua aqui o islamismo. Belezinha? Entenderam, né? Compreenderam? Então a gente pode avançar. Sua organização social é de extrema importância, porque também é uma característica geral desses povos serem divididos em castas, onde as pessoas não têm uma mobilidade social ou ascensão, são divididas em estratificações sociais, onde cada um tem seu papel a desempenhar na sua civilização. Primeiro está a família real, aqueles que são os descendentes dos homens primeiros, né, dos patriarcas, que a gente vai ver daqui a pouco. Tem os sacerdotes, que são os líderes religiosos ou dos profetas, os fazendeiros, que são os donos da terra na qual os camponeses produzem nela, os burocratas, que são os juízes e também são pessoas que lutam no exército, os comerciantes, que são e vão surgir a partir do comércio no Mar Vermelho, que a gente vai ver também aqui a sua localização geográfica. Também tem os pastores de ovelhas, que afinal, como eles são seminômades, inicialmente isso será uma das grandes importantes características desse povo. Além disso, os camponeses, como de praxes, né, aqueles que sustentam toda a sociedade, que são a maioria da população,
os camponeses e os escravos, que são adquiridos a partir de guerra, como algo que não é peculiar a ele, mas também a toda a sociedade antiga do Oriente e Ocidente. Belezinha? Podemos avançar, que hoje eu tô demais! É importante eu ressaltar aqui para vocês, conhecedores de história, que essa história toda desse povo é dividida em 3 grandes períodos. O primeiro chamado de patriarcado, que é quando é comandado pelos chefes de família, né? Pater significa pai. Juizado é quando é destacado por cada um, sendo representado pelo um juiz, que é sempre, ou quase sempre, um militar de cada tribo, que vai ser sua organização política. E a monarquia, que é o período dos reis. Belezinha? Vamos lá conhecer cada um desses períodos. Os patriarcas, né? O período do patriarcado. A gente conhece nesse período por eles serem um povo nômade, que vaga pela região ali do Oriente Médio, tendo principal líderes Moisés, Abraão e Josué, sendo eles divididos em famílias ou clãs, né? E a preocupação de Abraão é unificar, preste atenção, unificar esse povo que tem uma descendência ou que ocupa uma região em uma única coisa, que é através da cultura ou da questão religiosa, né? Por isso que no slide está destacado, a preocupação de Abraão quando chegou à Palestina era uma nova cultura religiosa, era monoteísmo, que tinha por objetivo a unidade dos hebreus. Unir esses clãs e esses povos, essas famílias, em uma única coisa, em Cristo. Em Cristo não, pô, tá errado. Em Deus, certo? Não confunda o cristianismo, que ele ainda não existe. Terceiro pontozinho aí do slide é que os hebreus acreditavam que Abraão receberá de Jeová. Quem é Jeová, gente? Deus. A promessa de uma terra para seu povo, onde manasse leite e mel, fazendo com que fosse a terra prometida para este povo. Dessa forma, sendo assim com o início da diáspora durante vários períodos da história em torno desse local aí, desses territórios do Oriente Médio. Belezinha? Vamos para a próxima. Então, durante muito tempo, né, os hebreus se dedicaram à agricultura e ao pastoreio. Mas naquelas terras são poucas produtivas, né? E às vezes acaba que, a partir da seca, começa-se a fome, porque eles são agricultores e dependem do território ou da chuva ou dos rios para que eles possam produzir seu sustento. Sendo assim, eles acabam emigrando, né, da Palestina para o Egito por volta de 1700 anos antes de Cristo, sob a liderança de Moisés. E por volta de 1250 anos de Cristo ocorre o êxodo, né, que é eles saindo, fugindo do Egito para a Terra Prometida. Então, essa fuga acontece através do Mar Vermelho, né, que divide ali o Egito e o Oriente. Certinho? Então, olha aqui uma imagem, né, que representa muito bem essa ilustração, a questão da religiosidade e a fuga, certo? Então, depois dessa travessia do Mar Vermelho, os hebreus vagaram mais de 40 anos pelo deserto, né? E no Monte Sinai, Moisés acaba recebendo a tábua da lei com os 10 mandamentos, que determinava a conduta e o procedimento da vida dos hebreus. Lembra lá que era a vontade de Abraão unificar esse povo através de uma nova cultura, e uma nova cultura monoteísta a partir de um único Deus. Então, a partir desse Deus é que vai surgir os mandamentos pela qual as pessoas devem se organizar e se comportar socialmente. Mas aí tem uma grande luta, que é a repulsa dos outros para o abandono das suas culturas antigas, certo? Josué foi o sucessor de Moisés e com ele os hebreus chegaram à Palestina finalmente, conquistando a cidade de Jericó, que também já era ocupada, tá certo? Depois de Josué não havia uma união entre as tribos, seu governo patriarcal tendia a segregar ao invés de agregar. Entre as disputas das famílias, né, o governo dele acaba não agregando todo mundo, mas sim separando. Dessa forma, a gente chega a outro período pertinente, que é o período dos juízes. Nesse período, a organização política hebraica é em torno dos chefes militares de cada tribo, que eles têm as grandes responsabilidades, não só de controle dos territórios, mas também indicados são de formas temporárias, e aí eles têm responsabilidade administrativas, políticas e organizacional, tá certo? Aí, o que acontece? Eles são postos como representantes de cada família, de cada chefe, e não são para sempre. Eles possuem um tempo certo de governar. Um desses principais juízes foram Gideão, né, Jefete, Sansão e Samuel. Dentre esses aí a gente vai destacar um pouco Samuel já aqui na história. Por quê? Samuel é de grande importância, ué. Os juízes também tinham obrigação de averiguar se as leis estavam sendo cumpridas pelos povos hebreus. Por quê? Os mandamentos, era eles que iam unificar essa galera. Então os juízes, eles têm um papel importante na tentativa de unificação desses povos, dessas famílias. São eles que começam isso. Porque se todo mundo está seguindo os mandamentos ou as leis postas, a unificação desse povo em torno de uma cultura, certo? Então olha aí que massa, que interessante, né? Não somente o território é uma grande importância na história ou a economia, mas também a cultura, porque é a partir disso que vai haver a unificação desse povo, podendo sim tornar-se uma civilização.
E aí os juízes também livram, né, tentam livrar os povos inimigos de perto desse povo, né, destruindo também a idolatria e promover o conhecimento de Deus. Vale ressaltar que Samuel visava a unidade política entre essas 12 tribos, por isso que a gente dá um grande destaque para ele como um dos principais líderes, tá certo? Bom, aqui vocês vão ver, à minha esquerda, um mapa da divisão das tribos. E aí isso vai acontecer, essas divisões das tribos, não com os juízes, mas sim também, de fato, na verdade, com os reis, no período monarquista, tá certo? Monárquico. Porque monarquia significa monopoder, né? Monarquia significa o poder centralizado na mão de uma única pessoa. Então é esse período que a gente chama de período de reis dos povos hebreus. Foi o último período da organização militar devido aos filisteus, as tribos de Israel acharam melhor instituir uma monarquia para que conseguisse combater esses povos, tá certo? Que já ocupavam esse local que era terra prometida para eles. Os principais reis do povo hebreu foram Saul, Davi e, por último, o grande rei Salomão. Olha aqui as 12 tribos, na qual a gente destaca no mapa e nas referências, como os Manassés, Naftali, Isacar, Efraim, Benjamim, Simeão, Assé, que são os nomes dos líderes de cada um também. Assim, sim. Olá, o Judá também. Se tu chegou até aqui, deixa teu like, se inscreve no canal, comenta e compartilha para que a gente consiga atingir novos níveis, novas pessoas e consiga todo mundo adquirir suas vagas e seus sucessos que tanto almejam, tá certo? Então vamos continuar aqui com Saul, que é o primeiro rei que marca esse período monárquico, tá certo? O que é que ele faz? Ele promove a divisão entre as tribos de Judá, que ficavam ao sul, e a de Israel, que ficavam ao norte, sendo assim, dividindo novamente o povo, mas sendo também, sim, mais fácil de ele conseguir controlar. Saul governa de 1010 até 1006 a.C., luta contra os filisteus, que já possuíam aquele território, vale ressaltar, né? Estão tentando expulsá-los. Vale ressaltar que Israel e Judá entraram em guerra, opondo-se aos partidários de Saul e às tribos de Judá, sobre a liderança de Davi, que também vai governar no ano 1960 e também 962 a.C. E aí Davi consegue unificar essas tribos rivais, derrotando os filisteus, e venceu também os cananeus e estabeleceu a capital do reino como Jerusalém. É por isso que Davi é de extrema importância, porque ele acaba promovendo a unificação dessas tribos a partir da expulsão dos outros que ali já viviam e ocupavam esse território. Belezinha? Então podemos avançar. Olha que lindo. Aqui ficaria então um mapa na qual ficou no final o reino unificado como o reino de Israel, com a capital sendo Jerusalém, né? Porque é ali que vai se edificar o templo religioso deles. Belezinha? Ah, outra coisa que destaca aqui a imagem é a guerra que houve, a guerra religiosa para a unificação desse reino. Então, após a morte do rei Davi, seu filho Salomão assume o trono e governa com esplendor. Salomão, que era um grande rei, inteligentíssimo, mas também a gente consegue destacá-lo da parte histórica, a sua abertura comercial com os fenícios, né, ampliando também o comércio. Dessa forma, através do mar Mediterrâneo, os fenícios que são top, que a gente vai assistir essa aula ainda, vai passar aqui desse mesmo canal, belezinha, nesse mesmo horário, nesse mesmo dia da quarta-feira, certo? Então, fiquem atentos que já sai essa aula. Uma coisa que a gente tem que destacar sobre Salomão é a fundição do cobre e um porto e uma frota mercante sendo investido em grandes obras públicas como o Templo de Jerusalém, que foi dedicado a Jeová para guardar as tábuas da lei, que é umas leis sagradas que contemplam a unificação desse povo. Salomão foi reconhecido então por isso. Tá aqui uma imagem aqui, ó, de como seria o reino dele e o Templo de Salomão. Belezinha? Deve-se acrescentar que durante o seu governo Israel conseguiu uma sólida organização administrativa, porém veio uma grave crise política que assola o seu governo, porque todas essas construções demandam din-din. Além disso, tem as questões culturais e religiosas. Por isso que eu destaquei aqui que uma coisa ímpar da cultura, da história deles é a questão cultural religiosa, que vem sendo um problema enfrentado até os dias atuais. A gente toma como algumas razões dessa crise 3 pontos. A primeira é a revolta das outras tribos diante da hegemonia da tribo de Judá, que prevalece sendo a família nobre que vai estar em volta do reino. Tá certo? O segundo ponto é o descontentamento dos cultos estrangeiros que se chocavam com a religião tradicional dos hebreus, sendo isso causas de revoltas, né? Além disso, a revolta contra os altos impostos cobrado ao povo para a edificação das grandes obras públicas que são promovidas por Salomão. Então nem tudo são flores. Aí o que acontece? Com a morte do Salomão, do rei, os hebreus separam reinos e novamente são divididos, né, entre o reino de Israel e o reino de Judá. Aqui no mapa vocês conseguem ver que o reino de Judá ficou com toda essa partezinha amarela, enquanto o reino de Israel ficou na partezinha azul. E se vocês observarem bem, onde é que está Jerusalém? No reino de Judá. Isso também vai ser grandes problemas religiosos para o futuro dentre esses povos, belezinha? O reino de Israel, com toda a estabilidade política e religiosa, acaba desaparecendo rapidamente, enquanto o reino de Judá
consegue sobreviver devido à política externa de comércio através do mar Mediterrâneo e com os países, ou os países não, perdão, que ainda não existe, mas as civilizações vizinhas. Belezinha? Então podemos avançar. E aí a gente vai destacar outros fatos importantes que acabam contribuindo para essa divisão das tribos, que são os profetas que começam a denunciar o abandono ao verdadeiro culto, além de publicar os castigos dos céus. Né? Além disso, o segundo ponto é a destruição do templo de Jerusalém pelo rei babilônico Nabucodonosor, que acaba dominando esse povo, aquele local ali. E vocês sabem que a guerra, o fim do povo, não se dá apenas pela extinção da espécie ou do povo, mas também pela extinção cultural. É por isso que atacar um templo faz parte da tentativa de apagar a história do povo, porque o templo faz parte da cultura material daquele povo, ou dos povos, tá certo? Entendam isso, olha aí que tema transversal. Então aqui na imagem à esquerda vocês conseguem ver primeiro o templo de Jerusalém, né, construído por Salomão, e a segunda parte você consegue ver a destruição a partir da guerra pela conquista desse local pelos babilônicos, acabando também dando início a uma guerra não só religiosamente, mas cultural e o fim do templo religioso. Só a termo de ficar entendido, né? Com isso, dá-se o fim ao reino de Judá, fazendo com que acabe o reinado, ou entre aspas, né? Porque não acaba, mas sim a hegemonia da civilização hebraica desse momento da história, a partir da conquista dos babilônicos, certo? Então, deixa teu like, se inscreve no canal, compartilha, porque agora não chegou ao fim, nós estamos para o eixo para a resolução das questões. Vamos lá resolver essa questãozinha referente ao FPR. Entre os povos do Oriente Médio, os hebreus foram os que mais influenciaram a cultura da civilização ocidental, uma vez que o cristianismo é considerado como uma continuação das tradições religiosas hebraicas. A partir do texto anterior, assinale a alternativa incorreta. Então vamos ver aí qual é a alternativa que não coaduna com a questão de que o povo hebreu acabou influenciando a história ocidental a partir do cristianismo, que descende desse povo a partir do judaísmo, certo? Alternativa A. Originários da Arábia, os hebreus constituíram dois reinos, o de Judá e o de Israel, na Palestina. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, mas para a nossa resposta está incorreta, né? Nós precisamos da incorreta, e essa aí está verdadeira. Então não faz parte daquilo que a gente quer. Alternativa B. As guerras geraram uma unidade política dos hebreus. Essa unidade se firmou primeiro em torno dos juízes e depois da volta dos reis. A partir da aula nós confirmamos essa questão, que são os juízes que tentam unificar a partir das leis esse povo. Então, verdadeiro também. Alternativa C. Os profetas surgiram na Palestina por volta do século 8 e 7 a.C., quando ocorre uma onda de protestos dos trabalhadores contra os comerciantes. Nós já vimos também que é nessa região da Palestina que esses profetas, como Abraão e etc., surgem para tornar esse povo uma unidade. Então, está correta também. Alternativa D. A religião hebraica passou por diversas fases, evoluindo do politeísmo ao monoteísmo, difundido pelos profetas. Correto. Até porque a questão do politeísmo vai ser uma grande causa cultural de lutas para conseguir abafar essa cultura e tornar o monoteísmo de fato consolidado. Então a letra D é correta. Chegamos à alternativa S, sabendo já que pela eliminação, como é algo que nos ajuda a chegar mais próximo da alternativa correta, a gente já saiu eliminando tudo, chegando na alternativa E, que a gente vai ver, porque ela é a incorreta. Os hebreus organizaram-se social e economicamente com base na propriedade de terra. Olha o erro aí já, o que deu início à diáspora. Essa propriedade de terra requer com que eu esteja ali produzindo ou fazendo com que seja algo produtor da economia, né? Fazendo com que eu fique fixo a ela, não se começaria assim a diáspora, tendo que eu saísse para outras conquistas e acreditando assim com que existisse uma terra prometida como Jerusalém, né? Ficaria mais fácil estar onde eu estava, na minha terra, na minha propriedade privada. Então, na propriedade da terra, né? A base e agricultura. Então está incorreta a alternativa E. Chegamos ao final dessa aula, energia, meus garotos. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, compartilhe, comente, se inscreva, deixe sugestões, críticas e elogios, porque a gente precisa disso. Então até a próxima, um grande cheiro. E não se esqueça que temos aqui na descrição materiais complementares, como resoluções de questões com gabarito, resumo da aula e referências bibliográficas para que vocês possam ler e dar uma seguida nisso. Um grande beijo e até a próxima.